Fala, enfermagem! Estamos começando mais um episódio do melhor podcast da enfermagem. Sejam todos muito bem-vindos. Eu sou Luísa Werneck. E eu sou a Maria do Socorro, vice-presidente do Corém Minas. Um prazer estar aqui. Isso mesmo. E esse é o Enfermagem Pode. Socorro, nesse episódio de hoje a gente vai falar de direitos da enfermagem, né? Um assunto que todo mundo gosta, poucos entendem e a gente precisa reforçar para que a enfermagem tenha as armas necessárias para fazer um processo inteligente de defesa das suas pautas, mas também dos seus direitos. Isso mesmo, e a gente trouxe para isso um especialista no assunto que vem ajudando inúmeros profissionais da enfermagem, inclusive, a conseguirem seus direitos, conquistarem direitos, né? Eu chego a dizer que ele é o queridinho hoje da internet. Olha, agora o povo ficou curioso, hein? Ficou, ué. Então, sem mais mistérios, vamos para mostrar que enfermagem pode. Seja muito bem-vindo, Matheus Gonçalves. Seja bem-vindo, Matheus. Matheus. Socorro, obrigado, Luísa, pela oportunidade. É uma honra estar com vocês aqui em Belo Horizonte, participando desse podcast. Fico muito feliz mesmo e ainda mais com as palavras de vocês. Estou muito honrado mesmo, viu? Que bom. Mas antes da gente começar a entrar no assunto, a gente tem que dar os nossos recadinhos. Que é falar desse nosso podcast aqui. Se você ainda não segue as redes sociais do Corém, o YouTube, que é @mgcorém, onde o podcast está disponível, e o Spotify também, onde o nosso podcast está disponível, tem que seguir para poder ficar por dentro de tudo que está acontecendo. São vários episódios já disponibilizados. A gente já está na segunda temporada, né, Socorro? Tem muito conteúdo já disponível. E siga também o Corém nas redes sociais, @CoremMG no Instagram. Agora a gente tem o Instagram do podcast. Nossa, isso veio, assim, coroar esse nosso momento aqui. Com certeza, que é o @enfermagempod. Então segue lá também, compartilha com todo mundo, curte já esse episódio aqui e comenta também se tiver perguntas, que depois a gente vai respondendo, né, essas perguntas. Mas vamos falar também daquele recadinho da Cora? Vamos embora. Mas antes de dar o recadinho da Cora para a enfermagem, eu quero dizer que o Instagram, né, o @enfermagempod, ele é também para você conhecer um pouco dos nossos bastidores e uma coisa importantíssima. Quem você quer aqui no Enfermagem Pode? Quem você quer que o Corém Minas traga para falar sobre enfermagem, sobre liderança, sobre gestão, sobre direitos, aqui no Enfermagem Pode? Afinal de contas, ele é para você, nossos enfermeiros, técnicos e auxiliares. E provando aquele dever do Corém de comunicar melhor, não esqueça que hoje nós temos a nossa assistente virtual, que é a Cora do Corém. E a Cora do Corém está esperando por você através do WhatsApp 031-3238-7500. Põe a Cora aqui no seu celular e fale com o Corém 24 horas. Não é isso? Excelente. Eu vi lá na rede social do Corém, porque eu sigo, tá, gente? Falando que a Cora tá brilhando nos atendimentos, né? Ela tá atrevida. Ela tá, né? Ela tá se achando, mas tá bom. Tá? Graças a Deus. Ela tem que se achar mesmo, que a enfermagem merece. Então a gente vai começar. O Matheus, para quem não sabe, ele é advogado, especialista em direito do trabalho e previdenciário, correto? Isso mesmo. Muito bem. Conta pra gente, então, assim, já aproveitando, um pouco da sua trajetória no direito, como que você foi parar na área de trabalhista e por que você escolheu também a enfermagem para trabalhar, porque lá nas suas redes sociais, que depois a gente vai passar para a galera que está em casa, você fala muito sobre o direito da enfermagem, né? E isso é muito interessante. Então conta pra gente como é que... Ô, Luiz, é uma honra. E assim, nas redes sociais hoje eu só falo sobre a enfermagem com muito prazer. É muito legal trazer conhecimento, que é uma questão que eu tenho falado muito. Os profissionais de enfermagem têm muitos direitos, mas não têm conhecimento. E aí não adianta de nada. Então a gente tem que levar o conhecimento, como o nosso presidente lá da Bahia, do Corém da Bahia, o Davi Apóstolo, sempre fala, que conhecimento é poder.
Então, eu estou com essa intenção de sempre estar levando conhecimento para os profissionais de enfermagem. Mas como você perguntou, como começou a minha trajetória? Eu me formei no Direito e já tinha passado na OAB com 21 anos e já comecei a advogar sempre na área de Direito Trabalhista e Previdenciário. E aí fui me especializando, tenho várias especializações, mas aí na pandemia, ali durante a pandemia, meu escritório já atendia muitos profissionais de enfermagem. E aí eu comecei a atender mais ainda. E eu verifiquei que muito essa falta de conhecimento dos direitos que os profissionais de enfermagem tinham. E algo que me deixava muito triste, porque os profissionais de enfermagem, as profissionais de enfermagem, durante a pandemia, foram sempre, eu até vi agora o conselheiro daqui, salvo engano, o Carlos Eduardo, que falou numa sessão que teve a respeito do SAMU, que ele falando que foram todo mundo... Daniel, desculpa isso, Daniel. Ele falando a respeito dos super-heróis, que na verdade não são super-heróis, porque super-heróis não tem. E aí eu mudei, que antes eu sempre falava disso e eu concordo integralmente com o que ele falou. A gente não pode chamar de super-herói, porque super-herói não ganha nada. Mas durante a pandemia ali, todo mundo falava-se muito sobre enfermagem e depois a enfermagem ficou esquecida. E muitos profissionais de enfermagem, o que eu mais atendi, o que fez eu atender foi uma profissional de enfermagem em especial, que ela passou por uma depressão muito grave durante a pandemia e pós, ainda continua, porque ela falou, Matheus, eu não aguentava mais atender durante a pandemia. Eu levei a doença para minha casa, eu infectei pessoas da minha família que faleceram, então isso mexeu muito comigo e fez com que eu quisesse ali auxiliar mais, porque quando ela me procurou, ela não sabia direito nenhum dela, direito de pedir um benefício por incapacidade decorrente de acidente de trabalho, decorrente de uma doença do trabalho, que foi o Covid, que deu a depressão nela. Então, assim, isso mexeu muito comigo. Eu falei, eu preciso estar ativo e levar conhecimento. E hoje a forma que a gente tem de fazer isso, além de palestras presenciais, tudo, é a rede social. E aí foi onde eu coloquei meu Instagram hoje integralmente para enfermagem. Agora até eu estava mais cedo conversando com o Socorro, de forma mais extrovertida também, levando um pouco de vídeos mais engraçados e tudo, porque a gente precisa levar o conhecimento, porque muitos profissionais estavam com essa questão de não sabem os direitos. E isso mexe muito com a gente, porque vocês trabalham muito, se doam muito. É o que o Gustavo Arantes, até aqui de Minas Gerais, esses dias eu vi um vídeo dele que ele fala que ele sai de casa, deixa os seus entes queridos para cuidar dos nossos entes queridos. Então, quem precisa de uma pessoa para estar cuidando da enfermagem também. E eu me coloquei nesse papel de estar auxiliando juridicamente, levando conhecimento de forma gratuita nas minhas redes sociais e defendendo os direitos de quem contrata para estar fazendo tudo o que é necessário, porque isso é muito importante. Então, aí já fazem quase 10 anos atuando nessa área de direito trabalhista e previdenciário. Incrível. Eu acho que você Pode queria falar. falar. Não, eu quero falar uma coisinha, mas pode falar. Eu vou falar e eu não sei se depois eu vou passar para o Matheus. Tá. Fica aqui, na reserva. Ô, gente, deixa eu contar, Matheus, e você acertou. Eu acho que a forma como você chegou na rede social, ela foi muito transparente. E eu comento sempre com o Matheus não passa a mão na cabeça dos nossos colegas enfermeiros, técnicos e auxiliares. Ele não vende uma informação, ele se estrutura acompanhando todos os fatos e fala a verdade, e não o que as pessoas querem ouvir. E isso, então, foi fazendo com que você, Matheus, fosse ganhando credibilidade. Né? De repente, toda live está lá. Matheus, nós fizemos também live juntos, né? O Conrado também. Então, assim, existe um grupo na rede social que a enfermagem aprendeu a confiar. Sim. E isso é importante, porque por causa de tudo aquilo que você falou. A enfermagem trabalha muito e tem pouco tempo para refletir no seu próprio problema. Mas agora ela está caminhando. O que você queria falar? Temos um advogado enfermeiro, né? Mas eu queria falar, porque ele estava falando e aí até me veio um pensamento sobre a questão dos super-heróis, que falam que enfermagem é super-herói, né? E aí, pensando aqui, se a gente olhar por um outro lado, parece que as pessoas enxergam a gente como super-herói mesmo, porque assim, o super-herói, na hora que acontece o problema, ele vai lá, resolve aquilo, depois ele é esquecido e as pessoas só lembram quando vem um novo problema. E a enfermagem, ela tá meio assim, né? Na pandemia, todo mundo lembrou, porque
era a enfermagem que estava lá, na linha de frente, e toda vez que surge um novo problema, se vier uma nova pandemia, ou, né, A dengue aí. Igual a agora a dengue, dengue. quem que volta? A enfermagem na linha de frente. Então, assim, não no sentido de que somos os salvadores, né? Não é nessa questão que estão colocando a gente, mas tipo, vai lá, resolve e depois nossa vida segue. Eu acho que você falou tudo, mas assim, se depender de mim, ela vai desapegar. Ela vai desapegar desse título de boazinha, de super-heróis, de fazer por amor. Então, isso vai fazer parte dessa transição histórica da enfermagem. Mas falando de rede social, né? Porque a gente hoje precisa da rede social, a rede social se tornou uma ponte entre o que eu preciso e o que tem aí para ser oferecido. Nós sabemos que tem aí uma top trend que você segura. É piso. Mas nós não vamos falar de piso agora, não. Nós vamos esquentar um pouco esse tamborim aqui. Mas assim, mas você tem despertado também questões trabalhistas importantes. Nós poderíamos aqui enumerá-las assim numa lista bem grande, mas nós destacamos um aqui que eu considero importante, porque nossa enfermagem está envelhecendo, né? Primeiro porque os novos profissionais, os novos egressos, eles não têm mais aquela concepção de eu entrei na profissão e vou ficar nela até o final. A cada impasse, nós estamos vendo pessoas desistindo de uma carreira maravilhosa. Então, a nossa enfermagem... e outra coisa, as mães e os pais enfermeiros já não estão indicando os seus filhos para continuar, né, Matheus, essa profissão. Então, Matheus, assim, tem algo que é impactante, tem lei que permeia a questão da aposentadoria especial, que eu vejo também que você aborda isso enquanto um direito nosso. Sim, essa questão é muito importante porque, como você falou, Socorro, os profissionais de enfermagem estão envelhecendo, está vindo poucos profissionais para o mercado para suprir toda a necessidade, porque hoje na ponta da nossa saúde é os profissionais de enfermagem. Não adianta falar que é outro profissional que não é. É os profissionais de enfermagem que estão ali, como a Luísa falou, na ponta, trabalhando, levando, sendo considerado hora não como salvadores. Então, essa questão da aposentadoria. O que acontece? Houve mudanças na aposentadoria dos profissionais de enfermagem, e mudança, como sempre eu falo para os profissionais de enfermagem, não para o bem, mas para o mal para profissionais de enfermagem. Até 12 de novembro, até 13, na verdade, de novembro de 2019, os profissionais de enfermagem precisavam ter apenas 25 anos de tempo de contribuição como profissional de enfermagem. E aí precisaria comprovar um PPP, que é o Perfil Profissiográfico Previdenciário, que é um documento muito importante, até para quem está nos ouvindo, fique atento. O PPP, você precisa ter esse documento, porque as empresas muitas vezes não fornecem corretamente. E aí você precisava ter apenas 25 anos de tempo de contribuição, mas não tinha idade. Mas aí afetava muito o seu cálculo de benefício para deixar baixo. Após 13 de novembro de 2019, com a emenda constitucional que alterou a reforma da Previdência, houve uma alteração drástica para a aposentadoria especial. Continua tendo uma aposentadoria especial, mas eu não chamo ela de tão especial mais. Ela é quase uma aposentadoria comum. Porque o que acontece? Hoje precisa ter 86 pontos. O que é 86 pontos, Matheus, para você se aposentar? Quase achei que era 86 anos, ó. Mas mas não ia ter, mas não ia ter ninguém que ia conseguir. Oh, meu Deus. Você perdoe, tá, Matheus? Fica tranquilo. O que é esses 86 pontos? É a soma da idade mais do tempo de contribuição. Então, por exemplo, para uma profissional de enfermagem se aposentar, ela teria que ter aí 61 anos e mais 25 anos de tempo de contribuição, como profissional de enfermagem comprovadas pelo PPP, com um PPP totalmente preenchido. Porque, assim, o que todos os profissionais têm que saber também, Socorro e Luísa, é que não basta só o PPP lá, malemar, preenchido. Tem que estar preenchido corretamente, tem que ter o PPP, porque tem muita gente que fala assim, Matheus, mas eu recebo insalubridade, eu não preciso do PPP. Você precisa. Se você não tiver o PPP preenchido corretamente, e ainda corretamente, porque hoje o INSS nega muitos benefícios de profissionais de enfermagem por falta do PPP não estar preenchido corretamente, porque tem hospital
que ele tenha coragem de colocar que o profissional de enfermagem desempenha atividade e não tem risco de agente biológico, não tem risco de agente químico, não tem risco ergonômico, de questão de pegar os pacientes, o peso e dentre outras coisas. E aí coloca lá que também é uma coisa que a gente briga muito, que os EPIs são eficazes. Gente, para a enfermagem, para o profissional da área da saúde como um todo aí, na minha visão, não existe EPI Não eficaz. existe, não E existe. veio aí a pandemia para deixar isso claro. Quantos profissionais de enfermagem se infectaram? Praticamente todos. Médicos, praticamente todos. Quantos faleceram? Mesmo tomando os maiores cuidados, às vezes profissionais que quase tomavam um banho de álcool depois de sair de uma sala para depois se trocar outra roupa e infectou. Então, aí as empresas insistem em colocar que o EPI é eficaz. Então, assim, a aposentadoria especial ela existe, mas ficou desse formato, 86 pontos. Para quem começou, para os nossos profissionais de enfermagem que são novos e começou a trabalhar a partir de 2019, tem que ter os 25 anos e 60 anos de idade. Tem que ter a idade mais os 25 anos de tempo de contribuição. Eu acho que eu sou uma privilegiada. Você sabe que eu consegui aposentar há um tempo atrás, aposentadoria especial. Mas enfermagem, eu era ferrinho de dentista. Se eu mudasse de setor, eu pedia para registrar lá no departamento pessoal e acompanhava. Então, quando eu optei por aposentar, eu aposentei em 3 meses, eu fechei tudo, porque a minha história dentro da medicina de trabalho da instituição, ela estava muito bem contada. E a RT, a responsável técnica, tem um papel primordial nisso, Sim. porque ela tem que munir o departamento pessoal de todas as informações possíveis para que os seus colaboradores estejam extremamente assim, bem com o seu PPP lá bem redigido. E eu entendi aqui que você queria fazer uma pegadinha com o doutor Matheus, já perguntando sobre isso, eu estou acompanhando aqui, ele já respondeu. E aí, minha amiga, você pode andar para frente. Porque... Mas perguntar uma coisinha só que ficou, só para dar uma esclarecida. O profissional, ele precisa ter o PPP. Certo. Ele é direito dele. Sim. Ele pode pedir a qualquer tempo isso na instituição, né? Ele chegar lá no departamento de RH e pedir isso, ele tem esse direito. E uma outra coisa, vamos supor que ele trabalhou em um outro hospital anteriormente e não pediu, ele não teve acesso, não sabia dessa informação. Vai que o hospital fechou. Como que ele faz? Porque isso é só muito boa pergunta, boa pergunta mesmo. Assim, o PPP, para quem trabalha ainda, ele pode pedir, mas normalmente os hospitais entregam na demissão. Correu a demissão ou o pedido de demissão, o profissional de enfermagem pede demissão, ou ele é demitido, tem que exigir o PPP. Tem muitos hospitais que não entregam mesmo na demissão. Aí o profissional de enfermagem precisa fazer uma ação trabalhista para a emissão do PPP, ou às vezes até retificação. O que é muito importante, ainda bem que você falou desse ponto, Luiz, que é a questão de, se não me entregar, Matheus, o que eu faço? Fui lá, pedi verbalmente, na amizade, mandei um WhatsApp e não me entregou. Faz um documento, chega no RH do hospital, pede para eles recibar. Um ofício simples. Eu, Matheus Gonçalves, técnico de enfermagem, trabalhei no hospital de tal data, desempenhando tais atividades, venho pedir meu PPP, a emissão do meu PPP. Chega lá, pede para o RH datar o dia que está recebendo, recebido lá no dia 11 de março de 2024, e aí o profissional de enfermagem leva esse recibado para ele. Não entregou, ação trabalhista, não tem outra forma. Matheus, meu PPP veio errado, mesma questão, pede a retificação. Matheus, o RH se recusou a receber, encaminha uma correspondência por correio com a R, com aviso de recebimento, para voltar para você e você ter a comprovação. Matheus, o hospital fechou. Faz o pedido de toda forma, você comprova pela baixa do CNPJ, você comprova também, não sei se o hospital fechou ou não, entra lá na internet, digita o CNPJ da empresa, faz a busca, tem lá um endereço, encaminha uma R para eles. Porque tem muitos juízes que só a baixa eles não consideram. Igual eu já tive caso do processo estar na justiça, o juiz pedir para eu oficiar um hospital que estava fechado lá de Cuiabá, que todo mundo sabe que está fechado há mais de 20 anos, ele pediu comprovação de encaminhamento de AR.
Então nós tivemos que encaminhar. Então, assim, tem todos esses meandros que tem que tomar cuidado. Os profissionais de enfermagem precisam ficar atentos com isso para fazer essas solicitações e principalmente da retificação. Porque normalmente os hospitais até entregam o PPP, mas entregam errado, entregam colocando funções que ele não desempenhava, coloca, por exemplo, de enfermeira eu já vi muito isso, coloca que só desempenhava praticamente atividade de fiscalização, não desempenhava atividade na assistencial, então só mais como administrativa, e isso a gente sabe que não é verdade. Então tem que pedir a retificação, e se não fizer, é ação trabalhista. Porque o PPP é muito importante, e aí eu estava me esquecendo da questão da aposentadoria, que é muito importante para os profissionais de enfermagem, que muitos não sabem. Até 13 de novembro de 2019, o tempo especial do profissional de enfermagem podia ser convertido de especial para comum. Mas, Deus, como assim? Para a mulher, cada 10 anos trabalhado, ela ganha 2 anos. E para o homem, a cada 10 ganha 4 anos no tempo de contribuição. Aí você não aposenta como aposentadoria especial, mas você pode aposentar com aposentadoria comum. Por que isso? Porque às vezes você tem lá 20 anos de profissão de enfermagem antes de 2019, mas tem mais ainda de outras profissões anteriores. Aí você já tem lá 30 anos. Ou tem, por exemplo, 28 anos de tempo de contribuição. Trabalhou de 99 até 2019 na enfermagem e antes disso tem mais 8 anos de tempo comum. Foi auxiliar administrativo, trabalhou no escritório, qualquer situação. Aí, Matheus, mais 28 anos eu não aposento. Não dá especial porque eu só tenho 20. E 28 também não é o tempo necessário. Mas se converter esses 20 anos, você passa a ter 24 anos, mais os 8, você tem 32 anos, você poderia se aposentar por tempo de contribuição. Então essa é uma jogada que a gente faz muito para os profissionais de enfermagem, muito mesmo. Recente a gente aposentou uma profissional de enfermagem do Rio de Janeiro dessa forma. Ela procurou buscando uma aposentadoria especial e também uma coisa que é legal de falar da aposentadoria especial é que se você aposenta com uma aposentadoria especial, você não pode continuar desempenhando atividade insalubre. Então, no caso dos profissionais de enfermagem, você não poderia continuar exercendo a função se você aposentar com uma aposentadoria especial. E se você aposenta por comum, fazendo essa de especial para comum, essa soma dos pontos e tudo, você pode se aposentar e continuar trabalhando, que é o que aconteceu com essa profissional do Rio de Janeiro. Ela aposentou com um bom salário, porque deu bastante anos de tempo de contribuição dela, ela aposentou com quase 4 mil ou mais de 4 mil, não me lembro agora, e pôde continuar trabalhando. E ela é nova, ela tem 50 e alguma coisa. Então ela pôde, quando ela falou, Matheus, você me deu uma renda extra. Foi, você viu? E ela tinha procurado para fazer uma aposentadoria especial que ela teria que parar de trabalhar. Ela falou, Matheus, agora eu estava desanimada, pensando que eu ia parar, agora eu vou continuar trabalhando. Mais uns 5 anos a aposentadoria eu vou juntar para eu reformar minha casa aqui e tudo. E deu essa oportunidade. Então, tem todas essas questões que as profissionais têm que ficar atentas. Porque tem como sempre ajudar as profissionais nesse sentido. Ô, Matheus, tem umas questões que a gente tem falado muito com a enfermagem, ou de uma maneira particular, ou às vezes no coletivo, que a enfermagem ela tem que começar a se preocupar com uma palavrinha muito importante, principalmente quando você lida com direitos trabalhistas, direitos previdenciários ou outros direitos, que é a materialidade. Eu tenho que ter documentação. Então, a minha documentação, e eu custei aprender isso, tá? Eu tenho que ter uma pasta específica dessa trajetória minha profissional com tudo aquilo que eu preciso, sabe? É contra-cheque, são as questões da medicina do trabalho, os resultados de exame periódico, porque nós estamos falando de uma profissão que ela está, assim, realmente sob a lei, a CLT. Sim. Né? E ela também está sobre a lei, às vezes, de gestão pública, se é da União, se é do Estado, se é do município. Então, de todo jeito, os profissionais eles precisam se organizar. Eu não posso, o advogado vai me pedir provas, o advogado vai me pedir documentos, que se eu não tiver, eu vou me perder, ou vou demorar mais, ou vou até prejudicar a ação. E outra coisa, nós temos que aprender a entender que não é só na rede social que eu tenho que buscar informações. Às vezes é importante ter uma assessoria jurídica. Sim. Então, quando eu vejo a sua disponibilidade em rede social,
eu fico pensando, espero que as pessoas estejam se organizando também para, no privado, realmente buscarem algo efetivo. Nós temos questões trabalhistas que são comuns às outras profissões, mas nós temos questões trabalhistas que são inerentes da nossa profissão. Eu queria que você desse para a gente assim, um aconselhamento, né? Assim, do que você acha importante a enfermagem ficar atenta com relação ao que nós estamos vivendo sobre insalubridade, porque nós temos cidades aqui em Minas que nem insalubridade pagam, não paga nem o mínimo. E uma outra questão, Matheus, que eu acho que vale a pena, Luísa, o Matheus colocar aqui, é aquela questão. Eu fui concursada como auxiliar e agora estava no Quinés como técnico e agora eles me tiraram, me colocaram como auxiliar. E aí? Essa pergunta chega, né? E eu já respondi muito, mas eu acho que você vai ter mais peso aqui do que eu. Isso, o que acontece sobre essa questão da documentação? Você falou bem, Socorro, o profissional de enfermagem precisa guardar a documentação. Se não guardar a documentação, você vai ficar prejudicado. E eu falo até mais, além de pasta, hoje com o celular, com o computador, com tudo, escaneia tudo, vai salvando numa pasta, vai salvando num pendrive ou numa nuvem, porque eu já tive profissional de enfermagem que Matheus, não riam, deixa eu te interromper. Eu ainda estava falando da pasta de papel também. Nossa! Mas também tem, não tem, Matheus? Com certeza. Para os físicos, você guarda na pasta e faz a nuvem. Nuvem também, porque tudo pode acontecer, diz que vai ter o apagão aí. Tem que ter o físico, mas o que eu sempre tenho falado agora, porque eu observei esses dias, eu conversei com uma profissional de enfermagem, ela tinha tudo organizadinho. Porém, deu um problema elétrico na casa dela, pegou fogo, foi-se embora a pastinha dela. Ai. E aí a sorte que ela tinha parte escaneado já, ela tinha mandado para ver com alguns outros advogados, daí ela procurou, a gente conseguiu juntar alguns documentos para fazer o que precisava ser feito ali na aposentadoria dela. Então, assim, é importante ainda ter a pastinha física, mas eu tenho aconselhado também ter essa na nuvem, no computador, em qualquer lugar, para cuidar com isso, porque são documentos importantes, é a sua vida laboral. Como você bem fez, Socorro, você tinha tudo certinho, quando deu entrada na aposentadoria, deu certo. E é muito raro, igual esses dias eu atendi uma profissional de enfermagem, acho que ela é de São Paulo, que ela veio conversar para ver a possibilidade de uma revisão. Ela entrou e conseguiu uma aposentadoria especial sozinha. Eu falei para ela, olha, você é uma em 10 mil ou até mais que consegue uma aposentadoria especial sem nenhuma assessoria, sem ninguém te ajudando, porque é muito raro mesmo. Mas dessa questão do que estávamos falando, Socorro, agora eu falei, agora até me deu um branco, desculpa. Que a gente conversou. Eu te disse, não, você começou. Aí eu perguntei para você assim, vamos falar um pouco da insalubridade? Eu que fiz e você se perder. Aí, agora depois ela vai brigar comigo. Eu fiz, era da insalubridade e do auxiliar técnico. Isso, do auxiliar. Também para que eu fui fazer duas perguntas emendadas? Não, é que o homem fica na caixinha, né? Aí moveu da caixinha, já deu para isso, já estava esquecendo. Mas é que o papo tá bom. O que acontece? Essa questão da insalubridade. Tem muitos municípios no Brasil, aqui em Minas, então, que os servidores públicos, profissionais de enfermagem, não recebem insalubridade. Eu tenho ficado abismado de atender profissionais, porque era uma questão que, assim, para mim, lá no Mato Grosso tem poucas cidades, então não tem muito, a maioria pagam. Quando eu fui para a rede social, comecei a falar, atender gente do Brasil todo, eu vi que assim, é uma realidade que eu comecei a trazer cada vez mais, que é um direito, porque as profissionais não sabiam. Esses dias atendi uma profissional de enfermagem da Paraíba, salvo engano, ela concursada há 15 anos, nunca recebeu insalubridade, nunca recebeu adicional noturno, nunca. Ela falou, Matheus, todas as profissionais aqui não. Eu falei, não, mas vocês nunca fizeram uma ação? Ah, não, porque a gente imaginava que como o município não tinha lei, a gente não tinha direito. Eu falei, não, gente, vocês têm direito. Então, assim, a insalubridade, o adicional noturno, então tem que ficar bem atento com isso. Quanto à questão de auxiliar para técnico, isso é um tema bem polêmico, porque Matheus, assim... isso dá um pano para a manga aqui, não dá? Nossa Senhora. Dá. E é aquela questão que você falou, Socorro, eu sou sincero. Eu falo o que eu sempre, minha opinião jurídica,
Porque eu sempre falo para os meus clientes, e até em live, em qualquer coisa que eu faço, eu prefiro que a pessoa saia triste com a verdade do que feliz com a mentira. Sim. Porque seria muito mais fácil hoje, nesse mundo de rede social, eu só vender o que a enfermagem quer, só falar lá, enfermagem, você pode isso, você pode aquilo, busque seus direitos, eu me vender para contratar meus serviços ali, falando dos meus serviços, mas eu não faço isso, por quê? Eu falo com a verdade sempre. Às vezes pode até, às vezes, estar enganado, mas eu, na minha opinião jurídica, era aquilo ali que era a verdade, porque essa questão de auxiliar para técnico. Para o privado, é bem tranquilo isso. Para o privado, para quem trabalha no privado, você foi contratado como auxiliar técnico, como auxiliar de enfermagem e desempenha atividade de técnico, que é outra questão que eu não imaginava que os hospitais faziam tanto. Muito. Mas é o que mais fazem. Isso aí eles sabem que a pessoa, que normalmente hoje, a maioria dos auxiliares são auxiliares e técnicos. Contratam como auxiliares, pagam os salários de auxiliares, mas desempenham atividade de técnico de enfermagem. Na Justiça do Trabalho, para quem é CLT, isso é muito fácil fazer essa equiparação. É só o profissional de enfermagem juntar as provas das atividades que desempenhava, tudo, testemunhas, às vezes gravações, ali do seu dia a dia para comprovar isso e comprovar que desempenhava atividade técnica, mas era um auxiliar e ganhava como auxiliar. Acontece muito. Para quem é concursado, já é um pouco mais complicado, porque precisa de lei. Precisa dessa lei ser aprovada, precisa ter alteração. E na minha visão até, teria que ter uma aprovação de uma lei, socorro, Luísa, federal, para ter essa questão. Porque eu já vi muitos municípios alteram a lei de auxiliar para técnico, mas vem o Tribunal de Justiça, ou depois STJ e STF, e julga que é inconstitucional essa alteração. Porque o concurso público, não há promoção no concurso, de um cargo para outro. Porque se você abre isso, nesse precedente ali, se você é concursado como auxiliar, em regra, você tem que permanecer trabalhando como auxiliar. Você, para ir para técnico, teria que fazer um concurso de técnico. Então, toda essa questão demandaria de legislações serem alteradas para dar certo. Associado a um plano de carreira instituído Isso. dentro, né, da gestão pública. Isso, ali. ter esse plano de cargos e carreiras, porque é outra questão também que me trouxe bastante espanto, a quantidade de municípios no nosso Brasil que não tem plano de cargos e carreiras. Muito. Aqui em Minas, em todo lugar, não tem. O profissional entra, ele normalmente o profissional de enfermagem, e aí você fala, Matheus, mas até enfermeira também, sim, ganhando salário mínimo, todo mundo ganha salário mínimo, não tem um plano se ela fizer uma pós-graduação para ganhar mais, não tem adicional de tempo de serviço, não tem nada, ela fica a vida inteira ganhando o salário mínimo. Ou seja, né, nós também precisamos de um maior comprometimento dos gestores públicos, gestores da União, gestores do Estado e do município, porque eles estão ali não é só para fazer a gestão de processos, não. Eles também estão ali para fazer gestão de pessoas, Sim. dos seus servidores. E pensar num plano de carreira, é lógico que é sustentável, né, que garanta Sim. a saúde financeira da instituição e doente, mas assim, dizer não e não entender que isso é necessário, Matheus, isso faz com que o nosso país ele volte às costas, o governo do nosso país. Então, hoje nós temos um presidente que é do Partido do Trabalhador, então acho que ele não pode aceitar mais essas incoerências Sim. jurídicas dentro do próprio serviço público. Porque você não vai querer hoje que uma rede privada tenha um plano de carreira cheio de milindres, né, de pós, tudo, mas também tem que ter Sim. um plano de carreira para o seu servidor, para que o servidor, público ou privado, ele se enxergue, né? Mas busca um aperfeiçoamento, porque vai melhorar a própria qualidade da saúde. Se tem um plano de cargos e carreiras, você fez uma especialização, você vai ganhar um pouco a mais aqui. O profissional de enfermagem com várias especializações, ele vai desempenhar uma atividade melhor ainda para atendimento da população. Então isso é extremamente necessário. Isso é gestão de pessoas. Gestão de pessoas. A União já fez o dela lá, né? Que no concurso da União não se tem mais auxiliar de enfermagem, não porque não exista ou não seja importante, é porque nós queremos progressão, Sim. né? E já está fazendo a equiparação. Então, os municípios e os estados precisam acompanhar isso aí, mas concordo com você, e lei federal. E eu vou dizer para a enfermagem, confie no deputado Bruno Farias, que vem coisa nova
por aí. Muito Mas bem. aqui, eu vou colocar uma imagem ali, Olha. imagem 1, porque ela tem muito a ver com o que você vai perguntar agora. Muito bem, porque Eu a gente está vigiei. aqui conversando e tá só uns balãozinhos surgindo aqui. Eu É. pensando, eu em casa arrumando minha pastinha, Pois é. arrumando Eu tudo, né? aposto que você não tem suas coisas organizadas que eu te conheço. Tem você não, ficou peixes, quietinha aqui, ó. pisciana. É. Aqui, eu Mas tô não aqui, me- ó. Mas também você Mas, vai. ó, hoje você vai. Mas é importante, É, gente. não, com certeza. Olha aí, Matheus. Ó, Esse rapaz aí, sempre lá, ó. Você lembra quando você começou esse vídeo? Sim, né? Sobre o que era? Sobre o prazo do acordo do TST. é o nosso piso. Aham. Bom, agora nós Agora, começamos a gente, agora entramos na questão do piso, né? Agora, ó, gente, fica ligado. Já aproveita e curte aí nosso episódio também, né? Isso, já se inscreva no canal quem não é Isso inscrito, mesmo. deixar o like. Marque o colega. Vamos lá. Bom, e essa foto aí, gente? Encerrou-se o prazo. Que prazo que é esse, Matheus? São tantos prazos são que vem se tantos. encerrando Aham. na história do Não, eu piso, brinquei, né? no dia que eu vi esse vídeo de Matheus, eu falei assim, Matheus, eu vou aproveitar que você falou, você lembra? Eu Aham. vou fazer uma postagem Aham. também. Então, o piso salarial da enfermagem para a rede privada, eu tenho até falado na rede social, tá uma verdadeira novela, né? Encerrou-se o prazo, tinha se encerrado, agora a última que aconteceu, eu falei, gente, isso é um verdadeiro absurdo. A CN Saúde tinha até dia 23 de fevereiro para apresentar uma contraproposta, uma proposta a que a Federação dos Profissionais de Enfermagem tinha apresentado no TST, no Tribunal Superior do Trabalho, a respeito do acordo coletivo para ser feito do privado, né? Deu dia 23, eu gravei esse vídeo no sábado pela manhã, porque isso foi na sexta-feira, e na verdade eu gravei na sexta-noite, que eu vi que não teve juntada, tudo, não vai juntar, já era 9 horas da noite, fez, não vão juntar 10, 11 horas, não vai fazer isso. Não, né? Aí passou-se, na segunda-feira foi certificado que não havia tido a juntada de nenhuma proposta, foi para o gabinete do vice-presidente, do ministro Aloysio, do TST, falando que não tinha juntada. Quando estava lá para o ministro dar o despacho para um possível até arquivamento do caso, o ministro verificou que a CN Saúde encaminhou assim, uma proposta, mas por e-mail. Não foi protocolado no processo. Tanto que até veio um pessoal, mas você errou, você errou. Eu falei, não, gente, eu trabalho com processo. Eu abri o processo. Não tinha nada ali, foi certificado pelo TST. Chegou para você, né? Chegou. Aí o ACL Saúde nova, ao invés de peticionar nos autos do processo, no processo, manda por e-mail. Eu não entendi. E aí agora foi aceito, aí teve uma reunião semana do dia 6, prorrogou para outra reunião para o dia 13 ou dia 14, e assim vai se arrastando essa questão do piso salarial para a rede privada, que para mim, assim, Luísa, Socorro, é um verdadeiro absurdo. E é o que a CN Saúde está querendo, né? Só prorrogar. E aí, nesse momento, a gente tem que convocar e chamar mesmo a força sindical, porque por mais que as demais entidades representativas, os influenciadores, aqui eu vou mandar um abraço para Diego, que tem feito um trabalho também brilhante. Excelente. Ele não para de produzir matéria que abrange o Brasil como um todo. Diego, fica aqui um abraço do Corém Minas aqui. Sim, com né, certeza. Matheus? Diego, grande amigo, Diego Ícaro, até quem não segue lá, Enf Dúvidas, gente, todo dia o homem posta muita coisa. É bom demais. E o cara, ele é brigão mesmo, então, Sim. assim, ele não tem compromisso com nenhum partido. Se o partido fizer coisa boa, ele elogia, se não fizer, ele também coloca na berlinda. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, é hora do sindicato mostrar, mesmo com esse momento, talvez que eles estejam ainda fragilizados pelas conjunturas históricas, né, de contribuição, não contribuição, mas é a hora dele buscar criar novamente um vínculo de confiança, mas com um posicionamento mais forte, mais firme. Agora, em contrapartida, a enfermagem também precisa estar atento ao significado de ser associado, né, filiado a um sindicato, e se ele não está satisfeito, bora mudar a diretoria desse sindicato, vamos buscar novas forças aí. E aí, em se tratando, Matheus, do TST, assim, desde o início a gente viu que não ia dar certo. Eu estive com o ministro, Sim. né?
eu falei com ele, cuidado, essa sua boa intenção, ela pode se transformar num prejuízo enorme. E o grande prejuízo foi quem tinha feito acordos igual Minas fez, em grande parte, já está agora caminhando com recebendo as Sim. parcelas, já vai chegar no momento do reajuste, porque o acordo foi com o INPC. Então, assim, agora quem não fez está ali, porque a rede privada ela está navegando Sim. sobre as manobras do próprio Tribunal Superior do Trabalho. Manobras não, orientações do Tribunal Superior. E do próprio STF, né? Porque o que prejudicou toda a enfermagem foi que em julho tinha tido uma decisão que era para 60 dias, em 60 dias tinha que ter o acordo coletivo, se não tivesse o acordo coletivo tinha que ser implementado o piso, não foi implementado, ninguém forçou nada, como você falou, a força sindical tem que sim ser mais impositiva, trabalhar mais, cobrando mais isso. E aí depois veio o julgamento no dia 18 de dezembro, que se encerrou o julgamento dos embargos de declaração, que aí tirou o prazo. Para a rede privada ficou muito bom, porque não tem mais prazo para ter acordo coletivo, só regionalizou, o STF falou, ó, você se resolva no seu estado. Desculpa, você se resolva no seu estado. Mas os estados pararam, não fazem acordo, e aí ficou, para quem não fez acordo, igual Mato Grosso já tem acordo aqui, grande parte tem acordo, mas para quem não tem, para que ele vai fazer? O patrão, o hospital não vai procurar o sindicato dos profissionais de enfermagem para fazer. É o sindicato dos profissionais de enfermagem que precisa procurar o dos hospitais. Porque se isso não for tomado as medidas, vai se enrolando. Tanto que a última proposta da CN Saúde não fala de atrasados. Os profissionais da rede privada que não receberam o piso, que não recebem o piso até hoje, a grande maioria das propostas é sem nenhum retroativo. É sem nenhum pagamento de, ou seja de novembro, seja de dezembro, nada, é zero. É a partir de agora e só, e de forma parcelada. Então, para os hospitais privados ficou muito cômodo. E eu vejo que além do TST, porque esse processo que está correndo no TST, que está se prorrogando, tudo isso é bem importante a gente para explicar, ele é uma tentativa de conciliação. Que quem propôs foi os dois sindicatos, o CN Saúde mais os profissionais de enfermagem. O que está faltando, na verdade, é essa força impositiva do sindicato dos profissionais de enfermagem de ir lá e cobrar. Não é mais para fazer um acordo, Não. é o dissídio coletivo. Ó, eu quero a imposição do piso salarial. E tentar começar a fazer isso, porque os estados não estão tomando essas medidas. E até mesmo, Socorro, uma questão que é bem interessante, tem muitos estados que têm um acordo coletivo, mas os hospitais não estão cumprindo de forma integral. É os sindicatos também começarem a protocolar ações coletivas buscando esse cumprimento para que nem que seja depois receber esses valores, mas tem que começar a fazer isso, porque senão todos os profissionais estão ficando prejudicados. A rede privada está um verdadeiro absurdo essa novela, e não é uma novela boa de assistir, é uma novela muito ruim de assistir. O que eu acho que tinha que ser feito? Não teve acordo, se a reunião for no dia 13 ou no dia 14, encerra-se esse processo, não fica prolongando Agora mais. de março, né? Isso, que vai ter uma próxima reunião. Teve essa reunião, não teve acordo, encerra-se o processo, porque até o que todo mundo tem que entender. Esse processo lá, o ministro Aloysio não tem força de falar assim, cumpra-se, porque é uma tentativa de acordo. Se não tiver acordo, o processo vai ser arquivado. Ele vai ser arquivado até porque o piso foi regionalizado, então cada estado teria que ter o seu acordo coletivo. Mas aí cabe à federação, que representa os profissionais de enfermagem, fazer as ações. Eu vou falar para você, com todo respeito ao movimento laboral, aquele que representa os trabalhadores. Eu acho que não está havendo uma representatividade, porque já era para dar um basta nessa conciliação. Com certeza. Não existe conciliação. E outra coisa, vamos abrir essa reunião, vamos fazer ela pública, porque Concordo. qualquer tentativa de conciliação, ela precisa ser pública. Eu não posso esconder do trabalhador o que está sendo falado na mesa. Concordo integralmente, Socorro. Hoje com as redes sociais, só que a gente gravando um podcast, por que não faça transmitido pelo YouTube? Sim. Para todo mundo poder assistir, ou abra. Até o STF faz julgamentos públicos. O próprio TST faz vários julgamentos públicos. Ou abrisse num local mais amplo no TST para levar vários profissionais de enfermagem de lá para participar e para entender o que está sendo debatido. Isso foi feito lá em Mato Grosso. O TRT
abriu uma reunião, porque estava tentando um acordo, mas não estava conseguindo. O TRT abriu uma reunião, convocou os profissionais de enfermagem para participar, participaram mais de 150 profissionais de enfermagem dessa reunião, entre o sindicato patronal e o sindicato dos profissionais de enfermagem. E foi uma reunião bem interessante, porque ali o próprio TRT, na época, aqui era, agora eu esqueci o nome dela, atual presidente do Tribunal Regional do Trabalho de Mato Grosso, do 23º, ela abriu a reunião e explicou ponto a ponto das propostas. Pô, essa daqui é a proposta, é assim, enfermagem, vai ficar assim, vai ser decidida assim. Foi pontuando, tanto que chegou num momento lá que a discussão maior era a respeito de questões previdenciárias. Então o pessoal começou a levantar questões previdenciárias. Eu estava participando dessa reunião como especialista em previdência. Ela me chamou para que eu fizesse ali uma fala, porque o maior embate, olha a importância de ter uma reunião. O maior embate dos profissionais que estavam ali, todo mundo estava contrário, porque eles falavam que, em caso de acidente eu não vou receber o piso, em caso de auxílio-doença. E aí eu fui explicar para eles que, na verdade, o auxílio-doença, o benefício por acidente, essas questões, do privado é pelo INSS, é a regra da Previdência. Você não vai receber o piso de todo jeito. Não. Você vai receber uma média de suas contribuições. Então não vai... se eu estou recebendo piso ou não, se vai ficar como abono ou não, como até foi a proposta lá por um tempo seria abono, e a discussão estava travando nisso. Aí quando eu expliquei, todo mundo, sim, então não vai fazer diferença no meu benefício agora, no auxílio doença, no auxílio acidente, ou até mesmo uma aposentadoria para quem já está prestes a se aposentar. Pô, aí concordaram. Aí foi feito o acordo. Até não ficou um acordo tão bom, mas já está sendo efetivo. Então, assim, precisa se abrir. Eu concordo integralmente. Abrir isso lá uma reunião no YouTube para todo Transparência. mundo. Né? A pessoa ter acesso à informação, porque pega assim, só algumas falas muitos profissionais de enfermagem, igual semana passada, no dia 6 de março. Todo mundo começou a dar umas 14 horas. Meu Instagram, ele é desativado para notificação, porque se eu tivesse largado ele ativado para notificação, eu não trabalharia no dia 6 de março, porque eu recebi mais de 200 mensagens. Os profissionais ansiosos, aguardando uma resposta. Matheus, e aí, já teve resposta do TST? Aí não tem essa transparência. O TST foi soltar uma notícia, já era mais de 19 horas, horário de Brasília, e uma notícia simples, sem dizer muita coisa, só falando que prorrogou para o dia 13 de março, ou dia 14, e não falou nada. Nada com nada. E aí deixa isso causando uma grande aflição nos profissionais de enfermagem. Que eu vejo muitos profissionais até falar assim nas redes sociais, eu não quero mais saber do piso, eu não... Falo, gente, tem que sim querer saber. Você tem que cobrar as entidades certas. E você falou uma questão muito boa, Socorro, que é, se você não concorda com o que o sindicato está agindo, filia-se, monte um grupo, monte uma chapa, vai lá e troca. Troca? É simples. Ué. Porque lá no Mato Grosso, quando nós tivemos essa reunião, Socorro, tinha vários profissionais revoltados com o sindicato, tudo. Aí eu saí com um grupo conversando, nós estávamos umas 30, 40 pessoas. Aí eles, porque eu não concordo com isso, com aquilo. Eu falei, tá, você é filiado? Vocês são filiados? Aí ninguém era. Então não tem que concordar. Por que vocês querem cobrar a mudança, o maior efetivo? Se vocês não são filiados, gente, você precisa ser filiado para cobrar. E você precisa ter representatividade. Se não concorda, monta um grupo. Vai lá, concorre. E eu acho isso extremamente necessário. É assim como nós estávamos falando lá na questão de prefeitos e tudo, voltando um pouco, é agora também para 2024 as eleições. Precisa ter representatividade, precisa buscar. Porque igual o trabalho que o Bruno Farias, nosso presidente, o deputado federal, o presidente aqui do Corém Minas, faz lá em Brasília, é muito bom, é excelente. Se nós não tivéssemos ele lá hoje, a enfermagem estaria perdida. Tanto que foi ele que conversou com o Barroso, porque o STF, na minha percepção e pelo que eu estava conversando com algumas pessoas de Brasília, não ia julgar os embargos. Ele ia manter prorrogando o julgamento. Você viu o que aconteceu? prorrogando esse julgamento dos embargos, porque bem ou mal tinha que ser julgado. É o que eu falo. A gente não quer a gente, lógico, que é um julgamento favorável, mas a gente também quer a agilidade da justiça. Foi graças ao Bruno, que foi lá, cobrou o ministro Barroso, cobrou lá no TST junto com a senhora essa questão do acordo coletivo. Então a gente precisa de representantes bons para a enfermagem. Até que a gente obtenha os resultados realmente que são necessários. Matheus, eu sei que assim, a gente falar de piso é só ir na rede social do Matheus. Tem hora que eu vou lá
e faço um apanhado de trás para frente, onde que nós estamos. Aí eu esqueci alguma coisa, comento com ele, Sim, pergunto. Como diz Davi, conhecimento é poder. isso mesmo. Nós estamos cheios de gente bacana Sim, liderando esse movimento, né? sim. Políticos, colegas. Agora, não vamos atrás de quem mente só para agradar a enfermagem. Luísa, você está curiosa sobre a caravana, né? Tô curiosa, porque fiquei pensando, uma caravana, o que que vem? Um trio elétrico? É. Não, Luísa, não faça isso, Tá. Luísa. Brincadeira. Gente, então vai ter a caravana do piso da enfermagem. E aí já me perguntaram mesmo, agora, tipo, como é que é essa caravana? Essa caravana vai chegar na cidade? Assim, tem profissional que às vezes está achando também que a caravana vai lá para uma caravana para conversa com os profissionais. Tem gente, as pessoas não têm conhecimento, entendimento do que é essa caravana, né? Onde que ela vai, e assim, com quem que ela vai contactar? Quais os órgãos? Qual que é a proposta de fato dessa caravana, né? Qual que é a sua opinião do que fez? Você está acompanhando, Sim, né? estou. Mas assim, antes de falar de caravana, eu acho que o Ministério da Saúde merece o nosso respeito nesse momento. Eu acho que dentro de todos os problemas, o Ministério da Saúde é o que está errando menos, Sim, concordo. porque ele é um intermediário de informações, então ele recebe essa informação, processa e encaminha o dinheiro. Se o gestor municipal não está tendo uma capacidade técnica de resolver os problemas ou está informando errado, o Ministério da Saúde não tem culpa. E eu quero aqui parabenizar o Dr. Fábio, né, que está à frente de toda essa estrutura que eles conseguiram, em menos de 6 meses, criar um canal de conversa. Então, diante de todos os problemas, eu ainda me aventuro a tirar o chapéu para o Ministério da Saúde. Eu concordo, Socorro. Até você falou do Fábio Maia, eu concordo integralmente, porque o Fábio Maia e o pessoal, e aí não é puxacismo puxando saco de governo nem nada, mas é dando os louros a quem tem que dar, dando os parabéns para quem tem que dar. Que eles desempenharam milhões de dados, são quase 3 milhões de profissionais de enfermagem que tinham que ser cadastrados, organizados, é muita coisa, um sistema novo. Lógico que deu erro no começo, agora está sendo arrumado. Mas sobre a caravana também, Luísa, o que acontece? Essa caravana, eu também no começo achei que ia ser algo muito bom para a enfermagem. Eu falei, vai sentar com os profissionais, vai debater, vai ouvir os anseios, vai cobrar, tudo, vai cobrar, os profissionais vão poder cobrar ali, ou levantar questionamentos. Porém, o que eu tenho percebido dessa caravana por onde ela passou, tem sido reuniões com gestores, com os órgãos de prefeituras, estados, hospitais, os hospitais filantrópicos, mas os profissionais de enfermagem muitas vezes são barrados de entrar nessa reunião. Tanto que no dia 20 de março, se não houver mudança, vai ter uma reunião dessa, uma caravana lá em Cuiabá, Mato Grosso, minha cidade. Eu irei participar, já consegui para participar, mas toda uma burocracia para a gente conseguir participar, porque é só gestores, é só não sei o quê. Então, assim, a caravana do formato que ela está, eu ouso dizer, por mais que eu concordo com o Ministério da Saúde tem feito o que pode para ajudar, mas poderia ser lives. As lives que eles estavam fazendo no YouTube supririam. Mas sabe o que eu acho que eles optaram por vir? Eu acho que é até uma questão de proximidade, de acolhimento. Eu também concordo, sim, poderia ser live. Mas eles já fizeram tantas lives que eu acho que eles falaram, não, agora eu vou naquele estado. E vou provar para os profissionais daquele estado que o problema não é meu. Isso, é verdade. Eu te dou o dinheiro, Luísa. Você entendeu agora, sim, esse lance da caravana? Eu te dou o dinheiro que você me falou que precisava para você pagar sua dívida com os servidores. Agora, você recebe o dinheiro e não sabe o que fazer, ou informa errado. Então, eles estão indo, né, Matheus? Isso é verdade. Reforçando tudo. Esclarecer, né? Qual sim, a dúvida? Porque aí o município e o Estado joga para o Ministério da Saúde o que tem acontecido é muito isso. E eu concordo agora, se for dessa visão, não tinha tido essa visão, é puramente verdade. Eles estão indo mais para isso mesmo. Fala, profissional de enfermagem. A gente está levando conhecimento, está fazendo treinamento, tudo. Se não está preenchido corretamente, a culpa não é minha. Que é isso mesmo. Muitos gestores, e é o que eu converso com alguns prefeitos e responsáveis pelas pastas de saúde dos municípios, eu falo, gente, como que vocês não preenchem um sistema correto? Primeiro, o dinheiro não é de vocês, o dinheiro é da União. Vocês não estão tirando o dinheiro do bolso do município.
É só você preencher Parece que eles corretamente. estão com raiva desse dinheiro. Aham. É. Eu falo assim, gente, é uma oportunidade de você pagar o profissional de enfermagem com o valor que é devido. Segundo, se quisesse pensar até politicamente, você podia até usar Usar, isso por favor. politicamente, falar, ó, tô pagando, tô preenchendo você corretamente. Nós estamos em ano de eleição. Esses dias eu falei para um prefeito, prefeito, eu não consigo te entender. Você está em ano de eleição, você vai para reeleição e você não está buscando pagar o piso, que é preencher corretamente. Vai vir o dinheiro da União para você pagar o seu profissional de enfermagem. Você teria um aumento, o seu profissional de enfermagem ficaria feliz com você, ajudaria na política, mas você não faz. Qual o sentido? Me explica. E aí a hora que eles ficam sem palavras, você fala, é verdade, né, Matheus? Então, assim, a caravana, eu concordo, ela vai estar indo realmente por isso, mas e o que me deixa muito absurdado é quando a gente se observa prefeitos que até hoje ainda não sabem preencher corretamente, gestores ali. Isso pode gerar uma pergunta que eu acho que a gente nem tinha refletido sobre Pode. ela. Posso? Enfermagem pode. Enfermagem pode. Matheus, como que nós vamos ajudar a enfermagem quando o gestor tem uma cartilha na mão e ainda está computando gratificações variáveis, exemplo que tem sido assim repetidamente apresentado para nós como denúncia? Por que ele ainda está somando quinquênio? Sabe? Por que eles ainda estão as federas santas? Como que uma instituição séria dessa, que recebe dinheiro do governo de todas as formas, já tem lá a desoneração de folha? Como que a Federa Santa tem coragem? Eu vou falar para a Federa Santa. Como que vocês têm coragem de descontar fundo de garantia do seu servidor? Meu Deus, isso Sabe? E a impunidade está lá. Então a gente convoca também o Ministério Público do Trabalho para realmente punir essas instituições. Sim. E eu concordo, socorrer assim, o profissional de enfermagem também pode fazer a denúncia no Ministério Público do Trabalho. Mas, Matheus, eu não quero me expor. Faça de forma anônima. No Ministério Público do Trabalho, até no meu Instagram, eu tenho um passo a passo disso. Matheus, eu vou falar uma coisa aqui. E não pode ser uma denúncia individual, não, porque o Ministério, eu aprendi isso assim, num choque, diante do fiscal do trabalho. Se chegar denúncia única, o Ministério do Trabalho não entende que isso que eles é coletivo e tem uma repercussão social grande. Tem que fazer coletivamente. Sim, tem que um grupo de profissionais de enfermagem ir lá e fazer essa denúncia de forma anônima, mas fazer, porque assim, essa questão do desconto do FGTS, nossa, isso é um verdadeiro absurdo. Isso é uma vergonha. FGTS, esses dias eu conversei com um profissional de enfermagem, Luísa Socorro, ela estava tendo descontado o FGTS e o INSS patronal. Isso, eu esqueci de falar o INSS. Descontando o INSS patronal, 20% lá da profissional de enfermagem. Eu falei, gente, não tem cabimento. Eu vou ousar falar uma palavra aqui. Isso é roubo. Isso é fraude trabalhista. Sim, exatamente. Tanto que eu tenho conversado com alguns profissionais de enfermagem, isso caberia até rescisão indireta, que é o quê? O profissional de enfermagem demitir o hospital. Fala assim, ó, e aí garantir os seus direitos trabalhistas, porque tem muito profissional que nem o depósito do FGTS normal a empresa faz. E aí ela está descontando o FGTS do piso, do complemento, e também não deposita na conta. Então, assim, é uma confusão. Então, tem uma fraude trabalhista junto ao profissional e junto ao governo também, né? Vamos dizer assim. E tem que ocorrer essas denúncias. Eu tenho falado sobre essa questão dos prefeitos, que tem do quinquênio e tudo, o que eu tenho falado para os profissionais de enfermagem. Cobrem eles para levantar questionamentos, oficializando, isso é muito bem falado, deixando tudo formal para quem é concursado. Eu vejo que é até mais fácil cobrar em nome de todos os profissionais, que tem muito profissional que fala assim, Matheus, eu sou contratado temporário, eu fico com receio. Concordo, é complicado para esse profissional, às vezes ir lá, bater muito de frente. O efetivo pode ajudar, né? O efetivo podia ajudar, ir lá, fazer porque está tendo o mesmo mal, está tendo o mesmo problema. E aí o que eu tenho falado para o gestor, você está porque o gestor também, eu entendo lá dele, ele está um pouco na dúvida do que ele faz, do que ele não faz, porque o Ministério da Saúde disponibilizou só uma cartilha com instruções, não disponibilizou instrução normativa, não é lei. Portaria, não é lei. Mas o que dá para o profissional de enfermagem fazer é ele cobrar o prefeito pode oficiar para o Tribunal de Contas. Tribunal de Contas, como que eu devo proceder uma consulta jurídica no tribunal? Como que eu devo proceder nesse caso aqui?
O Tribunal de Contas vai responder. Agora, recente, eu acho que o Tribunal de Contas de Goiás respondeu os questionamentos sobre a questão dos credenciados lá em Goiás, que estava um grande problema, que aí autorizou a contratação de temporários, tudo sem ser por credenciamento, para que eles recebam o piso salarial da enfermagem. Mas tem que buscar os tribunais de contas. Se não buscar os entes que fiscalizam ele, o prefeito vai ficar lá sentado, não vai fazer nada. E aí, Matheus, o meu prefeito não quer cobrar o Tribunal de Contas. O que eu faço? Vai lá, denuncia no Tribunal de Contas. Fala, ó, não estou recebendo corretamente, tudo. Tem os portais de denúncia, tem o Ministério Público de Contas. Então você pode fazer várias denúncias. Excelente. Luísa, que pena que nós já estamos chegando ao final. Mas, assim, isso aqui está ficando com um recheio muito bom para a enfermagem curtir depois. E aí, você não acha que é hora da nossa equipe de enfermagem conversar? É hora da nossa equipe. A gente tem uma equipe de enfermagem aqui, né, Matheus? Uhum. E aí nós temos representantes dos enfermeiros, técnicos e auxiliares de enfermagem. Eles fazem parte de todo o episódio. E aí você vai ter a honra de responder uma pergunta de um desses profissionais. Aí você vai ter que escolher se você quer responder a pergunta do enfermeiro, do técnico ou do auxiliar. Vamos lá. A gente nem sabe também. É. A nossa equipe técnica é que coloca aí. Pode ser dos técnicos. Opa, então vamos ver. Aí eu tô com a vontade de não deixar você perguntar. Então Mas eu vou pergunte. Tome. Você não vai vai entender, entender né? Você vai entender Você a vai letra entender da a Laura? letra? Vamos ver. Olha, vamos ver. De que maneira os profissionais de enfermagem podem se informar e manter atualizados sobre as notícias do piso? Para, né, o conhecimento, né? Sim, sim. Cobrar. Sobre as notícias do piso, eu vejo o Corém de Minas muito à frente na questão das redes sociais, muito mesmo. Eu até estava esquecendo, eu tenho que falar. A calculadora do Corém de Minas Gerais sobre o piso, aquilo é excelente, eu uso toda vez, eu estou em atendimento ou eu estou em live lá com Então, o nós temos que... Vamos embora falar. Conrado, obrigado. E o escritório lá, agora eu vou esquecer o nome, mas que nos ajudou. Então, foi aquela generosidade de Conrado que você já conhece. Conheço, e nós colocamos, e outros estados também colocaram. Isso ajudou demais. Sim, ajudou muito. Então, assim, acompanhar nas redes sociais, nas minhas redes sociais mesmo, eu sempre tento postar ali, nas redes sociais da Socorro, que ela publica bastante, do nosso presidente Bruno Farias, que sempre está antenado com as atualizações, e buscar se atualizar. Diego Ícaro, Wilson Bruno no YouTube. Wilson Bruno é demais. Ele sempre está ali, a gente sempre faz live com ele. Saiu uma notícia, ele me liga, Matheus, vamos fazer live. Aí a gente vai e faz uma live de 1h30, 2 horas, explicando tudo. Que profissional, viu? Sim, excelente. Ele que é conselheiro titular lá do Corém do Mato Grosso do Sul, grande amigo e grande defensor da enfermagem, isso tem que deixar falado também. Muito. Assim como aí são vários profissionais, Diego Ícaro, mas nas redes sociais hoje permite esse acompanhamento de você saber, porque os profissionais precisam se inteirar. Também tem gente que fala, eu tô de saco cheio. Não, gente. A legislação... Lê as cartilhas também do Ministério, conhecer a CLT, sabe? Isso. Buscar o conhecimento, porque tem muito profissional que fala assim, eu tô de saco cheio, Matheus, mas, gente, uma alteração de lei, alterações de lei, busca dos direitos é uma batalha longa. Eu falo que a gente passou por várias, por exemplo, na reforma da Previdência. Até hoje a gente está discutindo questões que foi aprovado, que a gente quer que se torne constitucional, como, por exemplo, a aposentadoria especial, que a gente falou no começo. Que eu falo que ela deveria ser inconstitucional. E aí está se discutindo no STF isso. Então, a batalha é longa. Ó. A reforma da Previdência foi em 2019. A gente estava brigando antes e ainda continua brigando. Matheus, Luísa, a primeira vez que eu subi num caminhão para lutar pela enfermagem foi em 2014. Olha aí. Eu posso dizer, então eu estou cansadésima, mas não estou. Sabe por quê? Porque anos passamos lutando sem reconhecer a força da política. E agora não, nós estamos aprendendo isso. E de lei mesmo, nós temos pouco tempo. Então, o ajuste da lei, eu sempre falo, eu concordo com a deputada Alice Portugal, é preferível ter uma lei para que nós possamos alterá-la, melhorá-la, né? Do que não ter uma lei. Sim, não é isso? Concordo. E aí nós vamos chamar agora para finalmente. Vamos, infelizmente, né? Assim, o assunto estava... Mas aqui antes disso, eu quero, na hora que você for, eu não quero confundir os nossos
nossa equipe técnica. Eu queria que colocasse aí, que daqui a pouco o Matheus vai mandar aí uma mensagem para os nossos colegas. Então, na hora que você passar a palavra para Matheus, eu vou pedir um apoio da equipe técnica para a imagem 3, tá? A imagem 3. Então, tá bom. O assunto aqui, sim, se deixar, a gente fica conversando aqui o dia inteiro, porque tem muito assunto, né? Assim, muitas coisas que a gente poderia ficar aqui discutindo, mas você já trouxe assim, muitas informações para a enfermagem, começando desde a questão da aposentadoria especial, dos direitos da enfermagem, da importância de buscar uma assessoria jurídica especializada, que de fato, né, ajude esse profissional a ter ali seus direitos respeitados. Então, o piso, eu, né, acompanho também nas redes sociais você e vejo lá lives, fez atualização com o Diego agora também, né, dessas últimas notícias do TST, aguardando, né? Vamos ver o que vai dar essa proposta, cena dos próximos capítulos. Então, agradeço muito a sua presença aqui no nosso podcast. Tenho certeza que engrandecedor para a nossa enfermagem. E aí você vai deixar suas redes sociais, vai deixar uma antes? Tem a pergunta antes. Não, olha para ali. Sim. Esse aí é o Matheus já numa pegada muito diferente, fazendo vídeos educativos, chamando atenção. Matheus, mas se isso aí fosse uma cena real, o que você estaria falando para a nossa enfermagem? Olha, eu estaria falando para ela essa questão de buscar os seus direitos, de não ter receio de buscar os seus direitos, buscar conhecimento. São vídeos novos que a gente tem feito para trazer mais informação como um teatro mesmo, levando informação, tudo, porque é o que eu sempre falo para todos os meus clientes, no começo e no final, estar fazendo a escolha certa de buscar os seus direitos, seja processando a empresa, ou seja vindo só tirar uma dúvida, porque é um direito seu, não tem que ficar com receio. Mas eu vou ficar com a minha carteira suja. Não existe isso, gente. Não existe isso. Então busquem os seus direitos, se informem pelas fontes corretas, isso é muito importante. Acompanhem aqui o Corém de Minas, Socorro, toda a nossa equipe lá. Eu falo nossa porque eu sinto num grupo mesmo da enfermagem que nós nos abraçamos ali. Enfermeiro Dudu. Enf Dudu, o JP, que é lá do Enf Unida, vários amigos nossos, isso, de lá mesmo, Rio Grande do Norte. Então, assim, a gente tem um grupo muito bom que estamos trabalhando em prol da enfermagem. Espero que a gente encontre todo mundo lá no CBC. Sim, com certeza. Estarei lá também esse ano, vou estar participando. Então, assim, a mensagem seria mais essa mesmo, de busquem os seus direitos, porque não adianta nada ter direito e não ter conhecimento. Agora, coloca para mim uma foto assim que, por trás desse advogado, eu quero que a despedida aqui do nosso encontro não seja a foto 4. Olha aí. Legal, obrigado. Por trás desse advogado tem esse jovem casal, e esse pet que é muito interessante. Matheus, e aí? Muito obrigado, Socorro. Essa é minha esposa, a Andréa Gomes. Essa é minha cachorrinha, a Aisha, que sempre está com ela ali. Eu sempre publico também nas minhas redes sociais. Tá na hora de sair com a Aisha. tá lá, é bem isso, Socorro. Tá na hora do passeio dela, mas minha esposa, que eu amo muito, então, junto com ela há mais de 10 anos, até no dia 10 de março, nós completamos 11 anos juntos. Nós já temos 8 anos de casados, então nós sou muito feliz com ela. E como você falou, esse é o Matheus, mas sem ser o advogado, no dia a dia, o Matheus que é esposo, que é pai de pet, que é filho também do seu Aguinaldo e da dona Mari, irmão do Guilherme e cunhado da Ellen, que é a esposa do meu irmão. Então fico muito feliz mesmo por colocar essa foto que representa muito. E assim, eu também fico muito feliz com a vinda aqui participar do podcast, que eu até estava comentando antes, que eu sou de uma família materna toda de Minas. Então eu me sinto muito em casa participando aqui do podcast, falando com vocês. Eu sempre falo, quando eu converso com alguém de Minas, me traz muito o sotaque mineiro, é muito bom, e me relembra muito a minha finada avó materna, a todos os familiares maternos, assim, que eu fico bem feliz mesmo, porque todo ano eu encontro com eles, ou eles vão para o Mato Grosso, ou eu venho para cá. Então eu me sinto em casa aqui com vocês. Que legal. Eu quero aproveitar e mandar um abraço para a presidente do Corém Mato Grosso. Está sendo muito elogiada. Sim. Sede nova agora chegando. Sim, sexta-feira vamos participar da inauguração lá. A Bruna Santiago está desempenhando um papel excelente. Parabéns, Bruna. E eu quero também, em cima dessa imagem, dizer para todos os governantes
federais, estaduais, municipais entendam que por trás da enfermagem existe uma mulher, existe um homem, existe uma mãe, existe um filho que precisa ter os seus direitos reconhecidos. Porque os valores da profissão seria redundante a gente ficar aqui colocando. Então, também para os advogados, não tentem enganar a enfermagem, não façam da luta da enfermagem uma bandeira frágil, e sim tomem conta dessa enfermagem. Ela está precisando de você. É ou não é, Luísa? Isso mesmo. E você falou o que eu estava aqui pensando também enquanto ele estava falando que da eu imagem. falei, Você assim, falou primeiro, quase que eu roubei. Não, aqui, ó, aqui tem coisas que a gente não conta. E todo mundo tem Mentira, sua né, Luísa? história. Nós Somos, a antenadas. gente é tão que a gente pensa até igual. Então, respeitem a enfermagem. Sim. Todo mundo tem uma história que precisa ser respeitada. E a história da enfermagem é uma história que merece esse respeito, né? É merecido. E muito obrigada, então, mais Nossa, uma foi vez. bom demais. Esse episódio foi fantástico. Muito bom. Podemos finalizar, então. Pessoal, não esquece de compartilhar esse episódio, então, porque tem muita gente que está precisando saber o que foi falado aqui hoje, com a presença do nosso advogado enfermeiro, nosso advogado Matheus. Falou a rede social? Não, Matheus, é verdade, mesmo. Matheus Gonçalves, aí é Goncalves, né? Com dois S no final, ponto, underline, mas jogou lá Matheus Goncalves. Já vai ver aparece. minha fotinha lá. No YouTube também, que agora eu tô com um canal no YouTube também, fazendo lives, trazendo informação ali com alguns vídeos mais longos que o Instagram permite, né? Então é Matheus Gonçalves Advogado, só jogar lá que vai aparecer. Muito obrigado pela oportunidade, é uma honra. Contem sempre comigo. Quiser uma próxima vez, só chamar que estarei aqui. Vai ser Muito bom. obrigada. E assim E a sua encerramos rede social? a minha rede social, então, é @Luísa Werneck Enf, Werneck com WCK. Eu também espero vocês na rede social do Corém, na rede social do nosso presidente Bruno Farias e na minha também, @msocorro_pena. Venha para o Corém, venha para o Enfermagem Pode. E assim encerramos mais um episódio do Enfermagem Pode.